utilizados para outros fins. Os poços d'água foram identificados como sendo rituais de banhos judaicos. Em uma sala, DeVoe descobriu restos de móveis que ele reconstruiu como mesas de pergaminhos e 2 tinteiros, um achado raro em escavações arqueológicas em Israel. Assim, ele identificou como sendo um scriptorium, ou sala de escrita. Se for este o caso, podemos sugerir razoavelmente que alguns dos pergaminhos do Mar Morto podem realmente ter sido escritos nesta sala. Com a evidência de uma grande comunidade que vivia perto das cavernas dos pergaminhos, com poços para rituais de banhos e equipamentos de escrita, parecia que o mistério dos pergaminhos do Mar Morto tinha sido resolvido. Eles pertenciam aos essênios. Eles trouxeram pergaminhos a Qumran e escreveram outros no local. Este ponto de vista tem sido a opinião dos estudiosos há 50 anos. Em minha opinião, as comparações, os paralelos entre as informações do Mar Morto e as evidências arqueológicas de Qumran indicam que devemos, de fato, identificar esta seita como a dos essênios. E eu acredito que não pode haver dúvida de que as pessoas que viviam em Qumran, os essênios, depositaram os pergaminhos nas cavernas próximas. Plínio, o escritor antigo que foi o primeiro a localizar os essênios no Mar Morto, os descreveu vivendo perto de Ain Gedi. Os arqueólogos estão escavando em Ain Gedi. Até agora, não encontraram nenhum sinal dos essênios ou qualquer comunidade religiosa. O assentamento aqui em Ain Gedi era uma residência normal. As pessoas viviam, trabalhavam, plantavam aqui, enquanto que em Qumran era totalmente diferente. Por exemplo, aqui em Ain Gedi, não encontramos mikvaot, não há banhos rituais, enquanto em Qumran, um assentamento um pouco menor, encontramos muitos deles. Assim parece que quem vivia em Qumran era obcecado por pureza ritual. Não é assim aqui em Ain Gedi. Nenhum vestígio dos essênios foi encontrado em Ain Gedi. Qumran, que fica tão perto, pode muito bem ter sido o local que Plínio identificou como sua residência, como DeVoe acredita. Os arqueólogos escavando em Ain Gedi encontraram uma semelhança forte com Qumran. Ainda hoje encontramos moedas no local, datando até 68 d.C., mas nada depois. Isso nos diz que este local era habitado até os romanos o destruírem em 68 d.C. Qumran foi destruída pelos romanos na revolta judaica de 66 a 70 d.C. Há evidências dessa destruição romana por toda a margem ocidental do Mar Morto. E geralmente acredita-se que os essênios que viviam aqui esconderam seus pergaminhos nas cavernas antes que os romanos chegassem. Será que eles esperavam que poderiam voltar e recuperar os pergaminhos? Quase 2000 anos se passariam antes de os pergaminhos verem a luz do dia novamente. Mas as teorias de DeVoe estão sendo questionadas. Bob Cargill vai se encontrar com o padre Jean-Baptiste Humbert, um membro da ordem religiosa dominicana como DeVoe. Ele herdou a tarefa de publicar o trabalho de DeVoe. Se poderíamos esperar que alguém fosse apoiar o trabalho de DeVoe, seria ele. Mas, após 20 anos de estudo, Humbert chegou a uma conclusão radicalmente diferente. Eu compreendi, de repente, numa manhã, que era totalmente diferente do modelo de DeVoe. DeVoe era totalmente honesto. Mas, por ser tão inteligente, ele criou uma história maravilhosa, sem bases sólidas para a interpretação. E ele era honesto, mas estava errado. Humbert pensa que DeVoe confundiu as evidências arqueológicas de Qumran com o que sabia sobre a vida monástica no período medieval. Ele queria encontrar uma comunidade religiosa como a sua no local. Acha que ele estava projetando a sua própria vida em Qumran? Sim, exatamente. E ele construiu em seu cérebro essa história fantástica. Essa história do seu cérebro, ele encontrou no local. Nossa, então ele a imaginou e a viu no local. Ele a viu no local. E você não concorda com isso? É impossível. Impossível? Sim.
Amber acredita que Qumran era pequena e compacta demais para que uma comunidade vivesse lá. Ele acha que Qumran era utilizada de forma intermitente por uma seita, talvez os essênios, mas os pergaminhos não foram escritos lá. Eles são responsáveis pelos pergaminhos do Mar Morto? Para mim é impossível. Não acha que as pessoas, provavelmente os essênios, foram responsáveis pelos pergaminhos do Mar Morto? Não, não, não. Bob Cargill está aprendendo que o que sabia sobre alguns dos registros históricos mais importantes já descobertos agora deve ser repensado. Roland DeVoe estava convencido de que os essênios escreveram os pergaminhos do Mar Morto em Qumran. E agora o próprio homem que assumiu o lugar de DeVoe diz que os pergaminhos do Mar Morto não vieram de Qumran e que Qumran era totalmente diferente. A interpretação de Humbert deixa as portas abertas. Mais uma vez, estamos perguntando quem escreveu os pergaminhos do Mar Morto. Yuval Peleg é o arqueólogo encarregado de Qumran. Ele escavou ali por 16 anos. Bob Cargill quer saber se seu trabalho suporta a ideia de que os essênios escreveram os pergaminhos do Mar Morto lá. Ao escavarmos, encontramos todas as coisas que pertencem à produção de cerâmica. Fornos, cerâmicas danificadas, enormes quantidades de vasos de cerâmica. Isso nos fez pensar que há algo mais neste local, algo completamente diferente. Então Peleg começou a escavar a maior mikvah do local. Uma mikvah é uma piscina utilizada pelos judeus para o ritual de purificação. Arqueólogos anteriores viram as piscinas mikvah como evidência de um lar de uma grande comunidade de judeus ultra-praticantes. A maioria dos estudiosos acha que a maior parte das piscinas do local é para mikvah, para rituais de banhos. Em minha opinião arqueológica, esta é a única piscina para rituais de banhos no local. Não há outras piscinas adequadas. Esta é a única mikvah? Esta é a única mikvah, não há nenhuma outra no local. Segundo Peleg, só a piscina mais ocidental em Qumran poderia ser uma mikvah. A água das outras piscinas seria impura na lei judaica. Se Qumran tinha apenas uma mikvah, não poderia ser o lar de uma grande comunidade religiosa praticante. Então, para que era esta piscina? Esta é a última piscina do local. Toda a água que entrava no local finalmente vinha para esta área. E após a escavação no fundo da piscina, encontramos uma camada de 30 centímetros de puro barro, sem pedras, sem nada. Segundo Peleg, todas as piscinas foram projetadas para captar e separar argila para a produção de cerâmica. Yuval argumenta que os pergaminhos não têm nada a ver com este local. Ou seja, você não quer que os escribas, homens muito santos, orem, escrevam pergaminhos aqui em um local que era usado para a produção de potes comuns. Segundo Yuval Peleg, este local não tinha nada a ver com os pergaminhos do Mar Morto. Eles vieram de outro lugar. A ideia de Peleg de que o local era uma fábrica de cerâmica é uma das muitas ideias que contestam a visão tradicional sobre Qumran. Outros a descreveram como uma casa, uma fábrica de perfumes, até mesmo um curtume. Mas até agora não há consenso sobre Qumran e se os essênios viveram e escreveram alguns dos pergaminhos aqui. Nos últimos 60 anos, os arqueólogos têm tentado descobrir quem escreveu os pergaminhos do Mar Morto. Agora, os cientistas forenses estão examinando a questão. Aqui temos uma caixa de Qumran. E o que você pode ver aqui são ossos de animais que foram escavados na área. E o que eu estou procurando são ossos dos quais eu possa extrair DNA. Os pergaminhos do Mar Morto são feitos de peles de animais. A doutora Gila Kahila Bargal recuperou o DNA de pergaminhos e descobriu que eles foram feitos de bode e ibex. Agora, ela está testando ossos de animais encontrados no sítio de Qumran para revelar se os pergaminhos foram feitos a partir dos mesmos animais. Acreditamos que se eles tinham rebanhos de ovinos, caprinos, bovinos, talvez em Qumran, eles abatiam os animais, eles comiam a carne,
Usavam a pele para vestuário ou pergaminhos. Se esses testes de DNA antigo mostrarem eventualmente que alguns dos pergaminhos foram feitos de peles de animais encontrados em Qumran, será uma evidência firme de que alguns pergaminhos foram feitos lá. O que esperamos é obter no final um perfil completo das cabras dos pergaminhos, um perfil completo das cabras dos ossos e confrontá-los para mostrar que estamos falando sobre as mesmas cabras. A tinta retirada de um dos manuscritos, conhecido como o Pergaminho de Ação de Graças, está sendo testada para ver se contém vestígios de água do Mar Morto. Os vestígios de água encontrados nos pergaminhos ou nas tintas pode ser uma pista real do lugar onde esta tinta ou esse pergaminho foi produzido. A água do Mar Morto tem uma composição única dos elementos de cloro e bromo. Testamos a tinta do pergaminho de ação de graças e descobrimos que os elementos chaves das águas do Mar Morto, cloro e bromo, têm relação característica. Característica do lugar de Qumran e arredores. O teste mostrou que o pergaminho foi escrito com tinta feita com água do Mar Morto. Tudo indica que ele pode ter sido escrito perto do Mar Morto, possivelmente em Qumran. É uma ideia tentadora para Bob Cargill. Ele acredita que os arqueólogos e outros cientistas que trabalham juntos vão revelar quem escreveu os pergaminhos do Mar Morto. Eu não posso dizer o quanto estou animado. Para mim, existe essa expectativa de que talvez, apenas talvez, exista uma chance de podermos resolver esta questão. O professor Jan Gunneweg dirige uma equipe internacional de 130 cientistas procurando uma resposta. Este frasco é um dos muitos que foram encontrados em Qumran, cerca de 100 deles. Gunneweg testou a composição química da argila dos frascos encontrados nas cavernas. A argila tem uma impressão digital distinta, uma possível pista de onde os frascos foram feitos. Pegamos um pedaço de cerâmica, moemos, mandamos para um reator nuclear, onde é bombardeado com nêutrons. Então podemos medir a impressão digital química das argilas e do que a cerâmica foi feita. Como não há barros sobre a Terra com a mesma composição química, é como o DNA. Você pode apontar para uma área específica e dizer que esta cerâmica foi feita aqui, que aquela cerâmica foi feita ali. Gunneweg descobriu que a metade dos frascos foi feita com barro de Qumran. Ele tinha dúvidas sobre Qumran ser uma comunidade religiosa, mas a ciência forense forçou-o a uma conclusão muito diferente. Eu penso que ligamos os pergaminhos do Mar Morto com um grupo sectário que era localizado em Qumran. Eu acho que 1/3 dos pergaminhos do Mar Morto foi escrito em Qumran e o resto veio de 1 ou 2 lugares diferentes. A ciência forense entra no debate para revelar que 1/3 dos pergaminhos do Mar Morto foi escrito em Qumran. Mas os essênios foram os escritores? E será que eles escreveram todos os pergaminhos? E como todos os pergaminhos foram parar nas cavernas do Mar Morto? Voltaremos a seguir. Continuamos assistindo Semana da Páscoa, no Nat Geo. Bob Cargill está procurando os escritores dos pergaminhos do Mar Morto. Descobriu que pelo menos 1/3 deles foi escrito por uma seita religiosa de Qumran, no Mar Morto. Mas eram os essênios? Em Jerusalém, o arqueólogo Shimon Gibson descobriu recentemente um local ligado aos essênios. O certo é que os essênios estavam aqui em Jerusalém, porque temos um portal e estamos aqui no portal chamado o Portal dos Essênios. Então os essênios estavam em Jerusalém e, na minha opinião, por que não em Qumran? Shimon Gibson acredita que os essênios poderiam ter sido o grupo que vivia em Qumran e deixou seus pergaminhos ali nas cavernas. Os essênios poderiam ter sido o principal grupo que depositou os pergaminhos lá.
É uma possibilidade, mas devemos levar em consideração a possibilidade de que outros grupos colocaram seus pergaminhos lá também. Shimon foi escavar no Monte Sião, uma parte antiga de Jerusalém.